Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos à última aula deste tópico, deste tema na qual nós estamos tratando, que é sobre a doutrina da salvação. Essa é a última aula que vamos falar sobre a doutrina da salvação, irmãos. Nós vamos falar sobre alguns pontos aqui que nas outras aulas não deu para falar. Nós estaremos aqui alinhando algumas coisas que a gente acredita, que defendemos, e nas outras aulas estaremos começando uma outra disciplina, uma outra matéria, tudo bem? Peço a vocês que, se porventura você tiver uma dúvida durante as aulas aí, durante a aula, você faça o seguinte, aí do lado desse botãozinho de desligar a chamada, você tem três pontinhos um em cima do outro. Você clicando nele, vai aparecer o ícone de uma mãozinha que, quando você aperta, ela faz isso. E essa mãozinha vai simbolizar de que você tem uma pergunta para fazer ou tirar uma dúvida, e eu estarei dando espaço para você ativar o seu microfone e poder responder e fazer a sua pergunta, ok? Então, vamos recapitular a última aula. Na última aula, nós falamos um pouco acerca da depravação total, explicamos de uma forma bem simples de que todo homem foi afetado pelo pecado. Nós também falamos que Jesus morreu por toda a humanidade, por todos os indivíduos. Falamos que a salvação ela só tem impacto na vida da pessoa, ou seja, o sacrifício de Jesus só tem impacto na vida da pessoa que aceita essa salvação. Nós também falamos sobre o universalismo, que o universalismo acredita que Jesus morreu por todos e vai salvar a todos, e explicamos a controvérsia disso, falando que realmente Jesus morreu por todos, mas não são todos os que irão ser salvos, somente aqueles que aceitarem a fé. Falamos nas primeiras aulas sobre Armínio, sobre Calvino, Pelágio, falamos um pouco sobre o purgatório. Então, hoje estaremos finalizando essa aula, essa disciplina através dessa aula. E vamos começar falando sobre a salvação pela fé. O que é salvação pela fé? O que eu tenho de acrescentar na minha vida com isso? Qual é a importância desse estudo? Nós vamos tratar tudo isso hoje. Eu vou fazer o possível para trazer em uma linguagem bem simples para vocês todos poderem entender, porque no primeiro estudo falei muitas palavras difíceis e vou procurar não cometer o mesmo erro nesta aula, ok? Salvação pela fé. A salvação pela fé, ou a justificação pela fé, foi algo que Martim Lutero mais bateu na tecla. Esse mesmo homem, ou seja, Martim Lutero, ele defendeu firmemente que contra o catolicismo, que por obras o homem não podia ser salvo e sim unicamente pela fé. Para que vocês possam entender melhor, o contexto que Martinho Lutero ele vivia era um contexto completamente católico, que você deveria fazer obras, como nós explicamos na primeira aula, que você deveria fazer obras, boas obras, né, para que a sua alma pudesse ir ao purgatório, só que com a esperança de alcançar o céu e receber ali a purificação e receber a salvação. E Martim Lutero, quando ele se converteu, antes dele se converter, ele era católico, mas quando ele se converteu, ele virou um cristão totalmente dependente da graça e da misericórdia. Ele passou a amar a palavra justiça, ou a justificação pela fé. Então, ele bateu contra a tecla de fazer obras para ser salvo, e ele bateu a tecla dizendo que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Em um dos cinco solas dele, ele vai dizer somente, somente pela graça. E o outro ele vai dizer somente pela fé. Então a salvação é somente pela graça e o intermédio disso é a fé. Então, irmãos, qual que é a importância de aprendermos sobre a salvação pela fé? Para combater heresias. Combater heresias é essencial quando se trata da doutrina da salvação. Porque muitas seitas, eles vão dizer que salvação você pode ter um algo a mais ali para te motivar a ser salvo. E isso é completamente antibíblico. E através dos versículos bíblicos a gente vai entender melhor esse ponto, ok? Maicon, como que eu faço para provar biblicamente a salvação não pelas obras, mas pela fé? É muito simples. É,
A gente tem alguns versículos que estarei mostrando para vocês, ok? Deixa eu ver aqui. Vou estar com o apoio do meu celular também para ver os versículos de forma mais rápida. Vamos lá. O primeiro versículo, e um dos mais importantes para defender acerca da salvação unicamente e exclusivamente pela fé no sangue de Jesus Cristo, é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que o versículo vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem por obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, a salvação, assim como Paulo bem diz no livro, na carta aos Efésios, a salvação é pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele continua, e nem por obras. Ou seja, não há nenhuma obra que você faça para ser salvo. Não há nenhuma obra que você faça para alcançar a salvação. Mas a salvação, ela parte unicamente e exclusivamente do nosso Senhor Jesus. Atos, capítulo 16, do versículo 27 ao 31, é uma passagem bastante conhecida, que nós vemos ali o apóstolo Paulo e Silas acabando ali de entrar em uma prisão por causa de expulsarem um demônio de uma moça ali em Filipos, e eles começaram a louvar, a cantar, e as cadeias tremeram e tudo mais, o cárcere foi aberto. E aí o que aconteceu? Quando eles estavam prestes a ir embora, o soldado ali, ele pegou a espada para se matar, conforme tudo que aconteceu, porque os presos haviam fugido, a maioria deles, mas Paulo e Silas ficou ali. E aí a Bíblia vai dizer que ele faz o seguinte pergunta para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Vocês entenderam? Então, a salvação pela fé, ela parte da qual Jesus Cristo, ele te apresenta a graça, ele te apresenta a salvação. E com base na fé, você pode aceitar o Senhor Jesus. Quando Jesus ele vem ao seu encontro, ele abre o seu coração para que você tenha fé, que você receba fé, para que você possa ali estar respondendo positivamente para aceitar a salvação. Ok? Romanos, capítulo 10, versículo 9, vai dizer o seguinte. Capítulo 10, versículo de número 9. Está escrito assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se vocês quiserem deixar aberto em Romanos capítulo 10, a gente vai ler mais à frente um pouco mais para vocês entenderem um processo muito interessante. Se você tiver no celular, deixa salvo aí como rascunho, que depois nós vamos voltar aqui, tudo bem? Vamos lá. Então, a salvação, ela parte unicamente, exclusivamente de Jesus. Mas para você alcançar essa salvação, é necessário fé. Quando o Espírito Santo trabalha no seu coração, você gera fé para aceitar ou negar a oferta da salvação. E aqui o versículo que nós acabamos de ler está escrito: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, a salvação não parte somente de você pronunciar, ela parte também de você crer no seu coração. Entendeu? A palavra parte de. A salvação parte de você crer no seu coração. E outro versículo, João capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente está acostumado muito a ouvir Jesus sobre João 3,16, Deus amou o mundo e tudo mais. Mas aqui está dizendo ele morreu por todos, mas só vai ser salvo todos os que nele crê. Ou seja, todo que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Aí surge uma pergunta: Michael, eu devo crer uma única vez para ser salvo, ou crer é um processo que
deve ser regado de dia após dia, hora após hora, segundo após segundo, momento após momento. Eu te explico, mas eu vou te explicar dentro de João, capítulo 3, versículo 16. Talvez possa causar um pouquinho de confusão na sua cabeça, mas eu peço, por favor, se atente nas minhas palavras neste momento. Quem participou das primeiras aulas, vão lembrar que eu deixei disponível para vocês um aplicativo chamado Bíblia Strong, né? Esse Bíblia Strong é um aplicativo que vai mostrar versículos dentro do original, com o seu real significado, ok? E quando nós vamos analisar a palavra crer no original, está escrito pisteuo. E pistel é uma palavra muito interessante, porque ela está no particípio presente ativo. O que é isso, Maicon? Particípio presente ativo. O particípio, ele é uma ação. Ou seja, a ação ali é crer. Crer é uma ação. O que é o particípio presente? Particípio presente é uma ação naquele momento, é uma ação executada naquele momento. Então, o particípio é a ação. Particípio é a ação. O presente é aquele momento. E o ativo, o que significa o ativo? É algo que é feito a todos os momentos. Então, quando eu estou falando agora, eu devo crer em Jesus, estou crendo agora, mas daqui a uma hora eu também estarei crendo em Jesus. E assim a minha salvação, ela permanece de pé. Então, quando João está falando para todo aquele que nele crê, ele está dizendo, para todo aquele que continua crendo no nome do Senhor Jesus, não vai perecer. Para todo aquele que continua acreditando que Jesus ressuscitou entre os mortos, esse será salvo. Para todo aquele que nunca deixa de crer que Jesus é Salvador, esse será salvo. Então, essa é uma pérola da língua original para que vocês possam entender. Particípio presente ativo significa que é uma ação que está sendo feita agora, mas é uma ação que está sempre em andamento. Então, daqui a uma hora, essa ação também está no presente. Agora falando, apontando para o futuro, mas lá no futuro estará no presente para nós. Então, é uma ação que deve ser feita dia após dia, hora após hora e ano após ano. E a todos os momentos que você puder, ok? Outro versículo, João capítulo 6, versículo de número 40. Logo após um debate caloroso entre Jesus e uma multidão que só queria pão e peixe, Jesus ele pula com os dois pés no coração daquele povo, em um sentido de simbólico para explicar para vocês, que Jesus ali ele dá umas duras palavras para que aquele povo possa entender quem é Jesus e o que ele estava fazendo na terra, e quem é o Pai, quem eram os pais deles e quem era aquele povo na fila do pão. Então vocês vão entender agora. Após um longo discurso de Jesus, ele fala acerca do céu, acerca da salvação. Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus diz que os que estavam no Egito, no deserto, comeram maná e morreram, mas quem crê em Jesus, ele recebe ali a vida eterna. Mas o versículo 40 resume muito o que se diz salvação pela fé. Está escrito assim: "E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo homem que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei e eu o ressuscitarei no último dia." Então, olha aqui que ele está dizendo: todo todo homem que vê o Filho do homem, todo homem que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. Então, se você um dia na sua vida você viu Jesus através de uma pregação, através de um louvor, através de uma oração, através de uma evangelização, e você creu, você é participante da salvação. A partir daquele momento, o Espírito regenerou o seu coração, e quando ele regenerou o seu coração, você passou a se tornar um participante da salvação, ok? Então vamos continuando. Só é possível, só é possível crer em Jesus se a oferta da graça, por meio do evangelho, alcançar o pecador. Essa graça capacita o pecador para poder escolher ou negar a Cristo.
mas para isso é necessário a pregação do evangelho. Então, em outras palavras, o Espírito Santo, ele vai de encontro ao pecador. E uma explicação bem simples. Quanto à pregada, quando ali o evangelho é pregado, o que acontece? O Espírito Santo, ele toca no coração do homem pecador. E quando ele toca no coração do homem pecador, ele habilita o coração do homem pecador para poder crer em Jesus. E a partir do momento que o Espírito Santo toca no coração do homem, a partir do momento que o Espírito Santo abre o coração do homem, o homem, ele tem autoridade para escolher se ele aceita essa graça ou se ele rejeita essa graça. Ok? Então, só é possível alcançar essa salvação por meio da graça. E essa graça ela vai capacitar o homem pecador para aceitar a Jesus Cristo. É por isso que a salvação não é pelas obras. Porque quem alcança é o homem, é Deus. Quem alcança o homem é Jesus. Quem alcança o homem é o Espírito Santo. Então, nunca vai partir de nós escolhermos a Jesus por nossa própria vontade. Porque a nossa natureza, ela nasceu morta no pecado. Ela nasceu rejeitando adorar a Deus. Ela nasceu rebelada contra Deus. Mas quando o Espírito Santo toca no pecador, ele tem capacidade de escolher se ele aceita ou se ele rejeita, ok? Isso é o que os pentecostais clássicos, os assembleianos acreditam, né? Assim como o Armínio acreditava, igual eu expliquei para vocês, a gente vai trazendo os pontos de cada um deles para que vocês possam compreender melhor. Lembra que eu disse para vocês deixarem Romanos capítulo 10 aberto? Nós vamos estar lendo agora. Mas antes de ler Romanos capítulo 10, alguém tem alguma dúvida, uma pergunta? Pode levantar sua mãozinha, que eu estarei respondendo, se assim Deus me permitir. Bom, não tem nenhuma dúvida, então a gente vai estar continuando. Deixa eu só confirmar aqui, enquanto os irmãos procuram. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pode responder com emoji? Beleza, tá dando para ouvir, então tá tranquilo. Então vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 11 ao 15 vai dizer o seguinte: porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há distinção entre judeu e grego, pois um único Senhor é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha agora o detalhe. Como então poderão invocar aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quando você ouve falar boas novas na Bíblia, literalmente significa evangelho. E evangelho, na sua tradução do original, significa boas novas, ou a boa palavra. Então, traduzindo o versículo 14, como poderão invocar aquele de quem não crerem? Olha só, refutando totalmente a ideia de que a salvação é por mérito humano e por obras. Como você vai invocar aquele de quem não creram? Entendeu? E aí ele continua, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Em resumo de tudo isso, a salvação, ela vem através da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus e você anuncia com o seu coração e com a sua boca confessa que Jesus é o Salvador, você será salvo. Mas do caso contrário, se a pessoa ela não for evangelizada, se ela não for alcançada pelo Espírito Santo, ela não recebe a salvação. Porque um homem comum eu digo, uma pessoa que não foi regenerada, uma pessoa comum que não foi regenerada, que não foi transformada, que não foi mudada pelo Espírito Santo, de maneira nenhuma ela consegue crer. Ela só consegue crer em Jesus se o Espírito Santo tocar no seu coração. Ok? Então,
Vamos continuando. Sendo assim, o pregador o pregador não, perdão. Sendo assim, o pecador passa de um homem comum e escolhe qual caminho decide seguir. Se permanece no caminho, se permanece no pecado, ou se vem para a luz, que é Cristo. Então, há dois caminhos. Quando o pecador ele é alcançado pela graça, ele vai escolher se ele vai ou não aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. E outra coisa, irmãos, olha como que é importante um evangelismo antes de você convidar a pessoa para ir para a igreja. Se você for até um pecador que não ouviu a palavra, de que é uma pessoa com um coração duro, se você for até essa pessoa e convidar essa pessoa para ir para a igreja, é muito difícil que ela aceite. Ela pode aceitar por consideração, mas ela nunca vai aceitar na intenção de adorar a Deus, na intenção de ser salvo. Porque o pecado escraviza a pessoa. E quando o pecado escraviza a pessoa, no momento que ela ouve o convite para ir para a igreja, ela rejeita na hora. Você pode fazer o teste. Convida o seu vizinho para você ver se ele vai falar: ah, hoje eu não vou, amanhã eu vou. Aí outros falam: ah, eu preciso largar o vício primeiro, eu preciso abandonar a bebida, o cigarro. Isso é o pecado escravizando a mente da pessoa. Mas quando você está diante da pessoa e começa a evangelizar acerca do céu, acerca de Jesus, acerca da salvação para essa pessoa, mostrando arrependimento de pecados, com certeza o Espírito Santo vai estar trabalhando a partir dali. E quando o Espírito Santo estará trabalhando a partir dali, em uma outra ocasião você vai fazer o convite. E essa pessoa ela vai aceitar. Entendeu? É muito importante o evangelismo antes do convite. Primeiro você evangeliza, depois você convida. Na nossa lógica, mente limitada, primeiro a gente convida e depois a pessoa vai para o culto e nós evangelizamos, né? Mas na prática da Bíblia não funciona dessa forma. Primeiro é feito a evangelização e depois é feito o convite. Quando Jesus ele estava iniciando ali os primeiros momentos das suas pregações do seu ministério, a gente pode perceber que uma das primeiras coisas que Jesus fez foi subir no Sermão do Monte e pregar. Mais à frente, em Mateus capítulo 10, se não me falha a memória, ele chama os seus discípulos. Vocês perceberam? Então, primeira lógica é fazer o evangelismo. E depois, a segunda parte é fazer o convite. E com certeza, essas pessoas irão crer. Se você for olhar Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 14, vai contar uma parábola muito interessante das bodas, acerca das bodas. Vai dizer que o noivo vai dar uma festa, a festa da ceia, a festa das bodas. E ali tinha uma lista de convidados. E ali aquele homem, ou seja, o noivo, ele fala para os seus servos convidarem os que estavam na lista, chamarem os que estavam na lista. Só que os que estavam na lista, eles negaram. E muitos deles ainda mataram os servos daquele noivo. Só que em contrapartida, esses rejeitaram. Mais à frente, a gente vai perceber que o próprio Jesus ele continua a parábola dizendo: então vocês vão nas vielas, nos becos, nas encruzilhadas. Vamos traduzir para uma linguagem de hoje. Vocês vão para as favelas, nos becos, nas encruzilhadas, vocês vão para os cantos onde ninguém dá nada, vocês vão para os cantos mais impróprios, onde tem bandidos, traficantes, loucos, prostitutas. Vocês vão lá e vocês vão fazer o convite. Vocês vão convidar a todos eles. E aí, em contrapartida, aqueles primeiro que estavam na lista, eles foram rejeitados pelo noivo. O noivo abriu mão deles. Entendeu? E quem entrou na festa foi justamente aqueles que estavam nos becos, vamos se dizer, a quem nós hoje não damos nada: andarilhos, traficantes, prostitutas, mendigos, espíritas, bruxos, ladrões, salteadores. Nós olhávamos e olhamos para essas pessoas com um olhar de desvalorização. Mas Jesus, ele chama a todos. Jesus, ele também fez o convite para estes. E a Bíblia vai dizer que estes, eles foram para a festa. Eles foram pegos e levados para a festa. Mas o que me impressiona nisso é o versículo 14, que diz que muitos são chamados, porém poucos serão os escolhidos. Quem são os muitos chamados? Jesus chamou a todos. Entendeu? Para a salvação, Jesus chama a todos. Porque é da vontade de Deus que todos cheguem ao arrependimento e que todos sejam salvos. Só que muitos
são chamados e poucos serão os escolhidos. Por que poucos serão os escolhidos? Porque os que estavam na lista rejeitaram. Naquele tempo, quem eram os da lista? Os judeus. Naquele tempo, quem rejeitou Jesus Cristo foram os judeus. Primeiramente, a palavra ela bate naquele contexto. Jesus ele chamou primeiramente os judeus para alcançarem a salvação por meio da fé. Só que muitos deles negaram. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos serão os escolhidos. E quem são esses poucos? Os gentios. Somos nós, somos a igreja. Somos os salvos que escolheram estar na festa. E naquele dia haverá o banquete. Então, se você. Então, em outras palavras, se você crê no nome do Senhor Jesus e você vai até Cristo através do Espírito Santo, pode ter certeza que você é considerado uma pessoa salva. E é necessário manter essa fé em andamento. É necessário manter essa fé sempre ardente no seu coração. Em outras palavras, Jesus chamou a todos, mas nem todos aceitaram. E os que aceitaram são os escolhidos. Então, os escolhidos são os que aceitaram. Só que agora a gente vai entender um pouco melhor como funciona essa escolha. Antes de estarmos começando a falar sobre a presciência de Deus, vocês têm alguma dúvida? Bom, se não tem dúvida, então vamos continuar. Parece que algumas pessoas saíram. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Eloá está ouvindo. Eu estou ouvindo. Salomão está ouvindo. Algumas pessoas saíram. Não sei se foi a chamada que bugou ou se eles quiseram sair por conta própria, mas tudo bem. Deixa eu só confirmar se está tudo certo. Ó, que benção, a missionária Zilda está online. Deus abençoe, missionária Zilda, Salomão, que chegou depois. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Vamos falar então como funciona o processo da fé e como que Deus escolhe os seus eleitos. Como que Deus faz a escolha dos seus salvos. A presciência. De uma forma bem resumida, o que é a presciência? O pré-conhecimento de Deus. A presciência é Deus conhece tudo antes das coisas acontecerem. Deus conhece todas as coisas antes que essas coisas venham chegar ao conhecimento dos homens. Deus ele é eterno. Então, se Deus ele é eterno, Deus conhece as coisas eternas. E se ele conhece as coisas eternas, ele conhece o nosso hoje, ele conhece o nosso futuro. E ele conhece toda a eternidade, desde o princípio da criação até toda a consumação dos séculos. E antes da criação, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já era Deus. E com base nessa eternidade, Deus, ele sempre teve o pré-conhecimento. Deus sempre teve o conhecimento antecipado de todas as coisas. Então, para que vocês entendam melhor, a base que Deus usa para escolher os seus eleitos é a base da presciência divina. Ou seja, Deus conhece antecipadamente, ou seja, Deus conhece antes das coisas acontecerem, Deus conhece a todos os que vão crer no Evangelho. E escolhe de antemão esses indivíduos. E trabalha na vida deles até chegar um dia em que eles, de fato, vão crer. E isso tudo é porque Deus já conhece toda a história de todos os eleitos que vão crer. Em outras palavras, Deus conhece, Deus já sabia que um dia alguém ia pregar para mim. E que com essa pregação eu acreditaria na pregação e aceitaria Jesus. Entendeu? Então, por Deus conhecer que um dia eu ouviria uma pregação e acreditaria, Deus já conhecia lá atrás que lá na frente eu iria crer. Então, por causa desse conhecimento antecipado de Deus, ele me escolheu como um eleito. Ele me escolheu porque quando a pregação foi feita, quando o Espírito Santo tocou meu coração, eu aceitei.
Então, ele conheceu desde o futuro, desde a eternidade que eu aceitaria isso, de que eu aceitaria crer no Senhor Jesus, de que eu aceitaria a salvação. Então é com base nesse conhecimento antecipado que Deus escolhe as pessoas para serem salvas, entendeu? Então, por exemplo, hoje tem um missionário pregando, vamos supor, Japão, né? Não, vamos deixar mais radical. Deus tem um missionário pregando na China, um país ditador, onde muitos não acreditam, muitos rejeitam, né, a fé. Mas aí um dia Deus pregou para um homem, mais um dia um missionário pregou para um homem, e o seu coração foi tocado pelo Espírito Santo. E esse coração tocado pelo Espírito Santo gerou fé no seu coração. E quando gerou fé no seu coração, ele aceitou a Jesus. E Deus, conhecendo tudo isso desde a eternidade, ele escolheu esse homem que aceitou para ser salvo. Entendeu? Então, é tudo com base no pré-conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas, só que Deus, ele também caminha conforme. Deus permite a história e a história vai caminhando conforme Deus permite. Em outras palavras, mais simples ainda, Deus ele sabia que eu e você iria crer. E como ele sabia que eu e você iria crer, então ele nos escolheu como salvos, ok? É difícil, irmãos, explicar sobre a presciência de Deus, porque eu sou limitado. Por mais que eu tente aqui explicar, é muito difícil explicar a presciência de Deus, porque Deus, ele é eterno e eu sou limitado, eu sou falho. Mas o mínimo que eu posso tentar fazer é alinhar a escritura e tentar chegar a um bom senso, como nós temos base bíblica que eu vou apresentar agora, mas que fique claro, eu não conheço a presciência de Deus de uma maneira profunda. Eu conheço o que me é revelado pela Bíblia. Então vai ser muito difícil eu explicar para você 100% do que é a presciência de Deus, entendeu? O que eu expliquei para vocês foi o raso, a camada fina, mas na Deus, ele gera ali o profundo para nós. Bem-vindo, pastor Benedito Lombas, Deus abençoe. Ele pediu confirmação aí para entrar. Deus abençoe, pastor Benedito, fica à vontade, Deus abençoe, seja bem-vindo e vamos lá. Irmãos, para nós defendermos a presciência de Deus, conforme a Bíblia, nós temos 3 versículos. O primeiro está em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Por favor, abre em Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. Esse é o texto mais usado pela linha de interpretação arminiana, tá bom? Esse é um dos textos mais usados em debates para a doutrina arminiana. Eu vou ler na minha Bíblia folha mesmo, física, porque eu me familiarizei mais com ela do que com o digital. Romanos capítulo 8, versículo 29 vai dizer o seguinte. Vamos a partir do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra predestinar aqui, irmãos, é dar um destino para a pessoa antes de todas as coisas. Ele deu um destino antecipadamente, entendeu? Então Deus deu um destino antecipado para todos os seres humanos. Só que como funciona isso? Primeiro Deus conhece, depois ele predestina. Olha só aos que de antemão conheceu, ou seja, aos que conheceu antes de todas as coisas. Isso é presciência. Aos que de antemão conheceu, ou seja, aos que conheceu antes de todas as coisas, esses também deu um destino antes de todas as coisas. Ou seja, predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Então aqui Deus nos predestinou para coisas boas. Deus nos predestinou para ser conforme a imagem de Jesus. Vai ser difícil esgotar o assunto porque é muito profundo. Mas como funciona? Primeiro Deus conhece a pessoa. Ou seja, primeiro Deus conhece quem vai crer. Porque se existe a fé para crer, então Deus conhece quem vai crer. E depois de Deus ter conhecido, ou harmonizando uma com a outra,
Então Deus vai e predestina essa pessoa para ser conforme a imagem de Jesus, conforme a imagem do Filho Jesus. E quando fala a imagem do Filho ou algo assim, se trata de salvação também, entende? Então Deus primeiro ele conhece e depois Deus dá o destino. Outro versículo é Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza? Ok. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 vai dizer o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E essa escolha, como eu disse para vocês, é com base na presciência, que Deus conhece todos aqueles que vão crer e dá o destino para essas pessoas. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Isso também é presciência, tá? Deus tem o pleno conhecimento de todas as coisas. E por causa desse pleno conhecimento, Deus escolhe pessoas para serem salvas. Pulando para outro texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Esse também é um dos mais principais usados pelos arminianos para defender a presciência de Deus. E já já eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou batendo na tecla de presciência. Eleitos, é, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer o seguinte: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha o começo do versículo 2. Eleitos, ou seja, escolhidos, segundo o pré-conhecimento ou a presciência de Deus. Então, você é escolhido segundo o pré-conhecimento de Deus. Entendeu? Lembra que eu disse? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Entendeu? Então Deus chama a muitos, Deus chama a todos, Deus chama a muitos homens, mas nem todos serão salvos. Só serão salvos aqueles que creram. E esses que creram, Deus já conhecia o coração deles. Deus já sabia que eles iriam crer. Então, se Deus, pela sua presciência, pelo seu pré-conhecimento, já sabia que eles iriam crer, então Deus os predestinou. Deus os escolheu como eleitos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Ok, vamos continuar. Irmãos, por que eu estou dizendo para vocês presciência? Isso vocês não são obrigados a guardar, tá? Mas isso é um assunto que sempre tem circulado nas redes sociais. Michael, o que você quer dizer com presciência e tudo mais? Presciência é a forma que Jacó Armínio defendia a sua tese. E é também a forma que as igrejas pentecostais e as igrejas Assembleias de Deus e muitas igrejas batistas defendem acerca da salvação pela fé. Qual que é o lado calvinista sobre tudo isso? Deus escolhe as pessoas sem elas poderem ter uma reação ou escolha se elas vão ou não para a salvação. Em outras palavras, o calvinismo acredita que Deus predestina pessoas para irem para o céu
e também predestina pessoas para ir para o inferno, sem a escolha dessas pessoas, sem o consentimento dessas pessoas. Para eles, para os calvinistas, eles acreditam que Deus predestina essas pessoas para o céu, e da mesma forma Deus dá a fé, sem que essa pessoa faça nada, dá a fé, dá a salvação e dá o céu. E em outros casos, Deus rejeita pessoas por livre e espontânea vontade, ele não dá a fé e não dá a salvação e dá o lago de fogo. Então é isso o que a doutrina calvinista acredita. Então, quando você ouvir falar de presciência, você está falando da doutrina que arminianos acreditam. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu estou passando para vocês o lado que nós acreditamos. Mas eu não posso esconder de vocês que exista um outro lado. Você pode ficar à vontade para estudar profundamente. Eu não vou dar detalhes das outras linhas de pensamento para não confundir a sua cabeça e não ficar com muita informação. Mas exista sempre um outro lado da história, existe sempre uma outra linha de pensamento. As duas linhas trazem coisas boas, mas as duas linhas cometem falhas. Entendeu? E aqui nós acreditamos da mesma forma que Armínio acreditava, que a Assembleia de Deus acredita, que a Pentecostal acredita. Que Deus escolhe conforme a sua presciência e não conforme os seus decretos. Então, se você quiser aprender profundamente sobre isso, você pesquisa os 5 pontos de Calvino e você vai entender melhor. Ou os 5 pontos de Armínio. Os dois lados têm base bíblica, mas eu estou trazendo para vocês o lado arminiano para não confundir a sua cabeça, ok? Não precisa considerar o que eu acabei de falar, fica para título de estudo, mas é interessante você saber disso. Vamos para o quarto tópico. Eu vou dar um minutinho de meditação para vocês aí, uns 10 segundinhos para vocês pensarem, refletirem acerca disso. Se tiver alguma dúvida também, fique à vontade, tá? Levanta a mãozinha que eu estarei acrescentando, as respostas aqui, melhorando as respostas para vocês. 5 segundinhos de meditação e já estaremos continuando. Ok, vamos continuar. Irmãos, outro tópico bastante interessante. Antes de continuar, irmãos, deixa eu chamar a atenção de vocês. É muito importante que vocês sejam 100% honestos comigo, tá? Se vocês têm dúvida, vocês têm que me perguntar. Porque a minha maior preocupação aqui é que vocês entendam o estudo, tá? Porque seria muito constrangedor para mim vocês disser que entenderam o estudo e de repente vocês não entenderam, tá? É importante para mim isso, porque eu quero ajudar vocês em conhecimento, mas eu não posso fazer isso violando a sua vontade. Então, por gentileza, sejam 100% honestos comigo, não fiquem com vergonha, tá? As perguntas fazem a gente crescer mais do que as nossas próprias respostas. Então, vamos continuar. O que é salvação? Existem 3 pontos acerca da salvação para você entender como funciona. O primeiro deles, a salvação é ser salvo do lago de fogo. Se você não sabia, Mateus capítulo 25, versículo 42, 43, alguma coisa assim, ou versículo 41, eu não me recordo, mas vai dizer que Jesus disse que o lago de fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos ou os seus demônios. Então, a salvação do lago de fogo é ser salvo de ir para o mesmo lugar que Satanás vai. O lago de fogo foi criado para Satanás e os seus demônios, os seus anjos. Não foi criado para o ser humano. Mas por causa do pecado, o ser humano passa a fazer parte deste lago de fogo. Ok? Segundo ponto, ser salvo da corrupção de forma plena. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que é necessário que esse corpo mortal seja revestido de imortalidade e esse corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Então, quando esse corpo mortal ser revestido de imortalidade e o
corruptível ser de incorruptibilidade, então irá se cumprir a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Então, a morte, a vitória pela morte, ou a vitória, vamos dizer assim, vai ser conquistada plenamente quando nós deixarmos o corpo corruptível. E quando deixarmos o corpo corruptível, o corpo mortal, pode ter a plena certeza de que seremos ali salvos, seremos ali, estaremos ali tendo alcançado a salvação, o nosso corpo será transformado, estaremos para sempre com Jesus nos ares, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4. E por fim, nesta parte da o que é salvação, a união eterna com Jesus Cristo. Então, a união eterna com Jesus Cristo significa que quando estivermos lá no céu com Jesus, nós não iremos mais se separar dele. Não estaremos mais distantes dele. Então, estaremos para sempre com o Senhor nos ares, no céu, aonde quer que ele esteja, no céu, na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, estaremos para sempre com Jesus. E isso é salvação. Está acabando, tá, irmãos? São 45 páginas, mas aqui está resumido, tá? Tem um ponto bastante interessante que é o que se é possível perder a salvação, mas nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Para alcançarmos a salvação, é necessário permanecer na santificação diária, porque Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é necessário santificação, é necessário a paz com todos para alcançarmos a salvação e vermos o Senhor. O que é santidade, Michael? Santidade significa ser separado. Separado para Deus. Separado do maligno. Separado do mundo. Separado do pecado, da corrupção, do diabo. Para estarmos perto da presença de Deus. Para estarmos perto da vontade de Deus. E isso é ser separado. É ser santo. A gente tem o costume de dizer que a pessoa, ela não fala um palavrão, que a pessoa, ela está sempre bem vestida, com calças até o pé, com vestido até o pé, e a gente fala que aquela pessoa é santa. Isso não define santidade. O que define santidade é você se afastar do pecado. Roupas não te definem santidade. Acessórios não definem santidade. O que define santidade é a sua conduta com Deus. É quando você escolhe se afastar do pecado, se afastar das coisas do mundo para se aproximar da presença de Jesus. Isso é santidade. A roupa que nós vestimos não nos torna santo. A comida que comemos não nos torna santo. Os itens, os colares, pérolas, tudo que nós usamos, entre aspas, não nos torna santo. Até se andar descalço, de sapato, de tênis, com chinelo, de tamanco, mulheres de tamanco, rasteirinha, sandália, não define santidade. O que define santidade é se aproximar de Deus e se afastar das coisas do mundo. Vamos para o quinto tópico, mas antes, alguém tem alguma dúvida? Eu quero lembrar vocês que todas essas coisas que eu estou passando para vocês vai cair na prova, tá? Vai ter mais uma prova acerca dessa disciplina e eu peço que vocês se esforcem para participar dessa prova, tá? Vou mandar no privado de vocês, no grupo, e vai ter uma provinha para ver se vocês entenderam. Então, vai anotando aí, né? A cada tópico vai ter perguntas, né? Perguntas, curiosidades para que vocês possam responder. É possível perder a salvação? João Calvino, ele defendia que a salvação de maneira nenhuma poderia ser perdida. Maicon, João Calvino tinha base bíblica? Sim. Ele acreditava que João capítulo 10 falava acerca da salvação definida de uma vez só. Que ali vai dizer que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem. E ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos de Jesus. Então eles pegam esse versículo e dentre outros, como por exemplo Romanos capítulo 9, que vai dizer que não é por quem quer e nem por quem corre, mas por quem chama. Então eles pegam essas bases e vão dizer que é impossível o homem perder a sua salvação. Então estou apresentando os dois lados para vocês. Maicon, o que a nossa comunhão de fé acredita? O que a nossa fé acredita? Igual Jacó Armínio. Jacó Armínio acredita da seguinte forma. Não em si Jacó Armínio, mas eu vou explicar para vocês.
Jaco Armínio não tinha um pensamento fechado sobre esse assunto e deixou aberto. Ou seja, uma hora ele acreditava que perdia, outra hora acreditava que não. Mais à frente, após a sua morte, guarda isso porque vai cair na prova. Após a sua morte, os seus seguidores fiéis criaram um estudo elaborado com os ensinos de Armínio. Enumeraram de os 5 pontos de Armínio. E nesses 5 tratados fecharam essa questão de que a salvação pode ser perdida. Em outras palavras, os seguidores de Armínio, ou seja, os remonstrantes, os protestantes remonstrantes, acreditavam que poderia perder a salvação e eles fecharam com chave de ouro. Então criaram ali os 5 pontos de Armínio. Assembleianos e pentecostais acreditam na perca da salvação devido a esses tratados de Armínio e seus seguidores. Então, com base nisso, com base em toda essa tradição, nós defendemos que a salvação ela pode ser perdida. Eu vou mostrar para vocês os textos porque Armínio e os seus seguidores acreditavam nisso. Só que os comentários serão por minha parte. Então, coloquei grifo meu aqui, foi fruto de estudo meu, mas tem ali os pontos melhorados nas suas doutrinas. Michael, por que a gente acredita que a salvação ela pode ser perdida? A primeira referência está em 2º livro dos Reis, capítulo 26, versículo 16. Segunda livro dos Reis, deixa eu confirmar se é o capítulo 26 ou o capítulo 28. Não, irmãos, eu falei segunda Reis, é segunda Crônicas. Me perdoa, irmãos, porque eu cometi esse equívoco. Isso mesmo, segundo o livro dos Crônicas, capítulo 26 e número 16. Aqui vai falar acerca do rei Uzias. A Bíblia vai dizer no começo do capítulo que Uzias, ele começou a reinar com 16 anos. Ele buscou o Senhor. E quando ele buscava o Senhor, ele crescia e ele ficava forte e as nações tinham medo dele. Mas primeira coisa que nós precisamos analisar, um homem comum não consegue buscar a Deus, somente se ele for tocado pela graça. Então, quando fala que Uzias buscava Deus, significa que Uzias tinha a graça de Deus sobre a sua vida, que ele tinha a salvação garantida do seu lado. Só que ele tinha e ele começava a buscar a Deus e Deus o ajudava. Só que no versículo 16, olha o que vai dizer. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha o que o texto diz. Ele exaltou o seu coração para a sua própria ruína, ou em outras palavras, para a sua própria perdição, para a sua própria destruição. E sabemos que Uzias ele morreu leproso, isolado de toda a sociedade. É possível perder a salvação? Aqui diz que sim, é possível perder a salvação. Porque em uma outra hora ele buscava a Deus, mas em uma outra hora ele já não poderia buscar mais. Porque o seu orgulho elevado causou a sua destruição e a sua ruína. Eu deixei aqui 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 para vocês. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Eu vou deixar aqui, irmãos, para vocês lerem na sua casa, tá bom? Para não ficar muito extenso. Mas 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, vocês leiam na sua casa. Que Paulo vai falar acerca de que ele correu para ajudar pessoas a correrem em uma jornada da fé, mas ao mesmo tempo ele esmurrava o seu corpo para que, enquanto aquelas pessoas alcançavam ali a sua vitória, Paulo não perderia a sua glória ou perderia ali e não fosse desclassificado. Vocês lêem com mais detalhes na sua casa. Esse eu faço questão de ler. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, é um dos textos mais fortes que vão tratar acerca deste assunto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: houve também entre o povo falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres, a qual
os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras e até renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. Em outras palavras, aqui tinham pessoas que eram resgatadas por Deus. Só que eles renegaram o soberano Senhor por conta dessas heresias dos falsos profetas. Alguns dizem que quem renegou foi os próprios falsos profetas, outros acreditam que quem renegou foi os ouvintes dos falsos profetas. Eu acredito que sejam os dois, porque tanto falso profeta quanto ouvinte, se renegou, é porque se uma hora era salvo e renegou, então pode ser tanto ouvinte como falso profeta, mas eu acredito que seja os dois, só que principalmente os falsos profetas. Só que o mais curioso desse versículo olha o que está aqui no telão. A palavra grega para comprados é agorazo, agorazo, ou agorazo. A mesma palavra usada em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 e 9, que eu vou ler para vocês. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: E ao tomar o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Olha o versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E a palavra aqui para comprastes é agorazo, da mesma forma que 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Em outras palavras, o agorazo que nós estamos falando aqui é uma ideia de que uma pessoa estava em um mercado negro e que ela foi comprada por uma pessoa. Ela foi tirada do mercado negro e foi comprada e trazida ali para uma liberdade. E o preço que foi pago ali foi o sangue de Jesus. Então essa pessoa foi comprada do mercado negro, em outras palavras, do mundo, foi comprada do pecado para ser trazida para a presença de Deus. E a palavra ali é usada para comprados, agorazo, que significa comprado a preço de sangue, ok? Como está falando em Apocalipse, foi com o sangue de Jesus que ele nos comprou, ok? Deixo para vocês também ler João, capítulo 15, versículo do 1 ao 7. É um versículo muito interessante que vai falar sobre a figueira. E o resumo vai falar que Jesus vai falar: se permaneceres em mim e eu em vós, vocês vão frutificar, vocês vão dar frutos e tudo mais. É, beleza. Deixo para vocês lerem também 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, que está dentro do contexto, que vai dizer que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou à sua própria lama. Eu vou comentar isso daqui porque eu acho interessante, irmãos. Pelo menos esse, tá bom? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Lembrando, recapitulando, estamos falando acerca da perda da salvação, ok? Diz assim: porque se após terem escapado das corrupções do mundo, por meio do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem novamente envolvidos e vencidos, o último estado deles se torna pior do que o primeiro, porque seria melhor para eles nunca terem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Aconteceu com eles o que diz o ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. E outro versículo, e o último que eu estarei lendo, porque tem Colossenses 1, do 22 ao 23, vocês podem anotar também, mas eu estarei lendo esse de Hebreus, que é um dos mais fortes. Hebreus é um dos mais fortes. Hebreus capítulo 10, versículo 25 ao 27. Já estou finalizando, tá, meus irmãos? O próximo tópico ele é muito curto, tá bom? Então, já estou finalizando. Para não ficar longo para vocês, eu sei que alguns de vocês trabalham amanhã e eu não quero ser intrusivo
nos seus afazeres. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25 ao 27 vai dizer o seguinte: não deixamos de nos reunir, como é costume de alguns. Antes, exortamo-nos uns aos outros, e tanto mais quando percebeis que o dia se aproxima. Porque se vivermos intencionalmente em pecado, após termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas, ao contrário, uma expectativa aterradora de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, em outras palavras, se você peca, 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 não se arrepende, peca, não se arrepende, peca, não se arrepende, peca, e vai assim, a Bíblia fala aqui que você não tem como, não tem mais sacrifício de perdão para você, entendeu? Ou que você leva o sacrifício de Jesus à toa, então não tem mais arrependimento. E se não tem mais arrependimento, não tem mais a expectativa de salvação. Aí ele fala, pelo contrário, certa expectação de juízo e fogo. É possível perder a salvação? Sim, é possível perder a salvação na linha de pensamento de Armínio e a qual nós acreditamos até hoje. Antes de ir para o último tópico, vocês têm alguma dúvida? Prometo que o último tópico será rápido. Tem poucas coisas aqui que estarei apresentando para vocês, mas vai ser interessante. Será rápido. Alguém tem alguma dúvida? Se não tem dúvidas, então vamos prosseguir. Aqui fica resolvida essa questão de que é possível perder a salvação. Os textos estavam aí, você pode conferir depois. Eu recomendo que você leia, releia e tire a sua própria conclusão. Também pesquise sobre os versículos que Calvino acreditava acerca da perda da salvação, para você ver o que é melhor para a sua crença. Ok? Marco, como saber se eu sou salvo? Deus é quem é o autor da salvação. Somente ele tem o poder de salvar. Porém, ele nos deixou escrito meios de analisarmos a nós mesmos e entendermos se estamos perto dele ou distante. E aqui estão as formas de sabermos se somos salvos ou se somos perdidos. A primeira forma de saber se a gente é salvo: ter a fé genuína em Jesus Cristo. Crer que ele é o seu Senhor e único Salvador. Crer no seu sacrifício e crer que Deus o enviou. Você crê que Jesus ele é o seu Salvador? Você crê que Jesus ele é enviado de Deus? Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você crê que o Senhor Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou pelo seu pecado para te trazer a salvação? Você crê que Jesus ele é Salvador? Então você é salvo. Você tem no seu coração o ponto da salvação, que é a garantia, que é crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. E isso se chama fé genuína. Segundo ponto, para que vocês possam entender, abrem Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Outra forma de você entender é o testemunho interno do Espírito Santo. E para que você entenda o testemunho interno do Espírito Santo, você vai ter que ler comigo em Romanos capítulo 8. Versículo 14 vai dizer o seguinte: pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para voltarem a viver com medo, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho. Olha o versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, o Espírito Santo, ele testifica no seu coração de que você é filho? Você tem no seu coração a testificação de que você é filho de Deus? Você tem a testificação de que você é herdeiro? Você tem a testificação no seu coração de que você é um filho de Deus e não um filho do maligno? Você tem no seu coração o conhecimento da verdade, o conhecimento do arrependimento? Tudo isso é só para quem é filho. E se você é filho, você é salvo.
E se você é salvo, você herda juntamente com Jesus, como diz o versículo 17. E por fim, praticar boas obras. Praticar boas obras. Mas eu quero aqui destacar para você: você não é salvo pelas obras. Você é salvo para fazer boas obras. Então você começa a analisar a sua vida. Será que eu tenho feito boas obras para Deus? Será que eu tenho acolhido a viúva? Será que eu tenho acolhido o mendigo? Será que eu tenho defendido a fé com justiça? Será que eu tenho feito certinho o que a palavra me manda? Será que as obras que eu tenho feito são obras que dê frutos ou são obras que dê perdições? São obras boas ou são obras más? Todo o homem salvo, ele faz boas obras. Todo o homem que é salvo pela graça, ele pratica boas obras. Todo aquele que faz a vontade de Deus e pratica boas obras, ele é considerado um salvo. O salvo pratica boas obras, ok? Irmãos, essa foi a aula de hoje, ok? Eu quero aqui agradecer a todos vocês que participaram até aqui. Eu estarei mandando para vocês a prova no privado, no grupo, primeiramente, e no privado de vocês. A prova é simples, é só você clicar se é essa alternativa ou se é essa. É aquela ou aquela, ok? E vai ser interessante para vocês. Essa